mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os... Ele se humilha, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Amém? Amém. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. E eu glorifico ao Senhor por ler uma palavra tão gloriosa, por Deus ter aberto nossos olhos de uma forma tão excelente, porque, aleluia, glória a Deus, o Senhor fala que Ele revela aos pequeninos, porque muitos lá fora, as palavras são encobertas, você fala, ele não entende, faz de conta que não entende, ou não quer entender mesmo. E nós, quando a gente lê um versículo da Bíblia e aquilo fala profundamente no nosso coração, como uma realidade, como uma verdade profunda, isso para nós, irmãos, é algo assim maravilhoso, é algo muito tremendo na nossa vida. E Jó, ele passou por um processo muito grande, para ele chegar em 42 capítulos. Quanto tempo passou isso? E esse Jó que nós estamos lendo aqui, o homem rico, milionário, um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Esse Jó, aleluia, que orava todos os dias, todas as noites, que ele intercedia pelos filhos. Os filhos faziam festas, cada dia numa casa. E Jó estava lá, intercedendo pelos filhos. Ele não esquecia. Ele ajudava os pobres. Ele fazia, aleluia, glória a Deus, algo assim que alegrava o coração de Deus. Porque ele era temente a Deus. Está lá em Jó, capítulo 1, pastor Evandro. Coloca lá, para nós dar uma olhadinha lá. Jó, capítulo 1, ele vem descrever quem é Jó. Ele vem descrever, aleluia, de uma forma excelente. Quem é Jó? Quem é ele? Quem é a pessoa de Jó? Um homem rico, um homem temente a Deus. Ele orava toda a madrugada, que ali está dizendo para nós que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e tem mais, desviava-se do mal. Esse é o Jó. Mas ele, aleluia, foi duramente provado. Muitas vezes as pessoas falam, algumas pessoas, precisa ter uma paciência de Jó. Não tem. Não vem falar para mim que tem, porque não tem. Porque Jó, esse homem que se desviava do mal, esse homem que era temente a Deus, íntegro,
Então a vida dele estava ali. E quando o povo de Deus se ajuntava para adorar ao Senhor, quem estava no meio, gente? O próprio Satanás. O próprio demônio. Você acha que isso é diferente com nós, com a gente? Conosco? Não é. Não é diferente. Jó, ele foi provado por Deus. Ele foi observado. O inimigo estava de olho. Ele queria ver uma falha em Jó para chegar diante de Deus, que ele é acusador. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor, porque o próprio Satanás, ele foi falar com Deus. Também, ele tem tudo, falta nada para ele. Por que ele vai blasfemar? Por que ele vai falar alguma coisa contrária, contra Deus? O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele é um desocupado. Ele rodeia, ele observa, ele está de olho. Gente, ele não dorme. Se nós temos um Deus que não dorme, que não dormitará, e não fica abrindo a boca igual nós que senta na cadeira e apaga. Ele não fica abrindo a boca de sono, pescando, né? Não. Deus, ele não deixa. Ele fica ao redor. Mas o inimigo fica ao derredor, mas fica. Ele está lá. Aonde a gente vai, ele está lá. Dentro de casa, na rua, no ônibus, todo lugar. E ele disse a Satanás: observasse, ele é espião. Olha, observasse tu, aleluia, meu servo Jó. Deus, ele fala ali, porque ninguém há na terra. Eu acho lindo. E disse o Senhor a Satanás: observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém, não existe outro igual. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E o diabo, que é espião, ele fica catando uma oportunidade, aproveitando as oportunidades para levar isso, porque ele é acusador. Então, aleluia, quando Deus prova Jó de uma maneira tão grande, porque o povo de Deus, eles se ajuntavam, Satanás estava lá, acusador. E quando o inimigo da nossa alma fala para Deus, não falta nada. Ele quis dizer o quê? Que Jó, ele estava temente a Deus porque ele era rico, porque ele tinha tudo. Então, aleluia, isso vem provar para nós, irmãos, que nós, no decorrer da nossa vida, nós temos que estar atento a tudo. Porque o que está lá fora, o diabo está preocupado com ele. Ele peca, ele erra, ele faz tudo que ele quer. Agora, quem está dentro da casa de Deus, irmãos, é o alvo. É com ele que o inimigo quer derrubar. Porque ele sabe que se ele derruba um, é um efeito dominó que o povo fala. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. A gente vê nitidamente isso. Quando um casal, quando a esposa, quando o esposo, eles estão na presença de Deus, se cai um, o outro dá uma esmurecida. Se cai os dois, cadê os filhos, irmãos? Cadê a parentela, o genro, a nora? Então aqui, Jó foi provado, porque Deus fala para o inimigo da nossa alma: toca em tudo, menos na alma dele. A gente vê, aleluia,
que Jó perdeu 10 filhos. Ele perdeu a riqueza dele. As condições financeiras dele zerou. Os filhos, cadê? Na lógica humana, o filho enterra o pai, a mãe. Mas enterrar 10 filhos, irmãos, num dia só. Cadê a riqueza de Jó? A mulher dele mandou ele morrer. Indiretamente mandou. Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque olha aí como está a nossa situação. Acabou a nossa vida. Não tem mais nada. A gente vê, aleluia, Jesus, que Deus permitiu isso na vida de Jó. De uma forma tão grande, tão tremenda, que Jó ficou doente. E agora? E agora? No pó e na cinza lhe sobrou o quê? Um caco de telha. Porque a Bíblia fala que o cheiro de Jó era insuportável. O bafo de Jó era insuportável. O hálito. O que sobrou para Jó, gente? Nada. Não sobrou nada. Mais uma vez Jó é provado. Os amigos. Acusador. Você só pode estar em pecado, não é possível. Porque para acontecer tanta coisa assim na sua vida, você deve ter pisado na bola, não é possível. Alguma coisa você fez de errado. O que os amigos estavam querendo dizer com isso? Ah, você deve ter roubado, porque rico do jeito que você era, ou adulterado, ou então feito 1 milhão de falcatruas. Jó doente. Essa situação, aleluia, na vida de Jó, e ele vem perguntar para Deus, ele vem questionar, porque chegou uma hora que ele falou: maldito foi o dia em que eu nasci. Então, aleluia, foi falado muita coisa, que ele falou: meu Deus, tudo que eu li, tudo que eu prestei atenção lá em casa, o irmão está falando. Por quê? A gente conhece a gente, irmãos? Não conhece. Não conhece. Eu não conheço eu, você não conhece você. Não conhece. Porque na hora que está tudo bem, a gente dá muito, milhares de glória a Deus. Na hora que está tudo mal, irmãos, a gente muda. A gente muda. Quem é Jó? Quem é? O homem temente a Deus, que desviava do mal, para a época dele ali, rico, milionário. Jó fica doente, os amigos ficaram contra ele, acusando, falando. E agora? Nós somos iguaizinhos. Doente, acabou, morri, não tem mais nada. Cadê os meus anos de brilho? Ah, mas eu era assim. Não, viver do passado não traz benefício para ninguém. O irmão falou aqui, o pastor Charles, eu posso se endireitar. Ele até falou de Jó. O que eu temia me aconteceu, e eu li isso várias vezes. O que eu temia me aconteceu, e agora? Estou com essa doença há quantos anos? Tempos, muito tempo. Então, aleluia. A gente não conhece a gente. A gente fica bravo. A gente fica amargurado. Não, mas eu tenho Jesus, eu sou crente. Coloca a roupa de crente, coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos. A primeira ceia do ano 2025. Jó pergunta para Deus: por que, Senhor? Perdi tudo que eu tinha de bom, meus filhos. Tudo que eu tinha de bom, a minha vida boa. Uma vida maravilhosa. Mas ele vem dizer mais um pouquinho para frente.
quando a mulher dele fala, amaldiçoa esse Deus e morre, ele tinha os momentos dele ali, eu cheguei aqui nessa terra, eu vim para esse mundo, e eu vou voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele deu e Ele tirou. Será que nós somos capazes de falar isso? Será que nós estamos preparados? O pastor Charles falou que o que tiver de ser, vai ser. Não é sorte. Sorte é para quem joga o dado lá e aonde caiu o número, ganhei. O que tiver de ser, será. Porque a Bíblia nos diz que o nosso nome está escrito lá na palma das mãos do Senhor Deus. Que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando nós éramos ainda cartilagem. Tinha nada, era um ossinho, era um pingo, depois foi melhorando. E a Bíblia nos diz que os nossos dias estão contados, estão na palma das mãos do Senhor. Já está contado, irmãos. A senha já está na nossa mão. Ah, mas, meu Deus, é assim que funciona? É assim mesmo, porque Jó, ele passou à beira da morte. A mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Não é assim que funciona. Eu vim nu para essa terra. Nu eu vou voltar para lá. Deus deu, Deus tirou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, se o mal que eu temia me aconteceu, Senhor, se Satanás foi lá e falou, deu a ficha completa, foi com permissão de Deus que ele tocou em Jó. Toca em tudo, menos na alma dele, porque a alma tem dono. Aleluia, Jesus. Os amigos, irmãos, sabe por que Deus fala lá na frente para Jó? Quando você orar pelos seus amigos, está lá em Jó 42, versículo 10. Coloca aí, pastor Evandro. E aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Jesus falou para nós que não ia ser fácil. Ele disse para nós que no mundo nós teríamos aflições. Você já sentiu aflição, irmão? Você já passou uma noite que para passar 20 minutos demora um século? Eu já passei muito. Eu já vi um dia amanhecer, irmão, chorando numa cadeira. Então, aleluia. Nesse primeiro domingo de ceia do ano 2024, o Senhor virou o cativeiro de Jó para virar cativeiro, irmão. Aleluia. É uma mudança assim. Quando ele orava pelos seus amigos, sabe por quê? Porque aqueles amigos foram os que acusaram ele lá atrás. Esses amigos foram aqueles que falaram tudo, que desabafaram, lavaram a alma. Quando Jó ficou desiludido da vida, que ele falou, por que, Senhor? Sabe o que Deus falou para ele? Aonde você estava quando eu fundei o mundo? Será que Jó conseguiu responder isso? Estava onde? Não tem como você explicar isso. Deus pergunta para Jó, por que você está nervoso assim? Vamos falar na nossa palavra. Você está tão nervoso, você está tão agitado, tão magoado, porque por um minuto ele deixou entrar aquilo no coração dele. Onde você estava quando eu fundei o mundo? Você estava lá? Estava não. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Diante de uma aflição, você não perdeu 10 filhos num dia, você não perdeu sua riqueza, eu não perdi.
tanto da época. Ele veio falar que aquele homem da terra de Uz, meu Deus, aquele homem era chique. Por que a gente questiona tanto Deus? Se a gente não faz nem metade daquilo que Deus pede para a gente fazer. A gente faz um pouquinho e já está cansado. Está com dor de perna, já quer dormir, quer descansar. Eu sei, porque eu sou assim. Eu preciso melhorar. Eu preciso falar, Deus, Senhor, aonde é que está eu? Aonde é que está você? Para, aleluia, colocar no ultrassom ali, no raio-x de Deus. Para a gente falar, não, mas eu não aceito isso. Mas quem é nós para não aceitar? Ah, não, mas eu não quero assim. Quem sou eu? Quem é você para falar isso? Aonde é que nós estávamos quando Deus fundou o mundo? E a gente se acha, gente. A gente é terrível. Terrível. Isso aqui é meu e ninguém põe a mão. Deus põe. Se Ele quiser, Ele põe. Arranca com raiz e tudo. Ele tira para valer e Ele dá quando Ele quiser. Nós não temos nada aqui nessa terra. Nada. Nós somos peregrinos. E a hora que Deus quiser, não, agora eu vou tratar com você. Eu vou fazer um cantinho do pensamento. E vou tratar com você. Vou tratar no seu orgulho. Já foi falado aqui nessa noite. Por isso que tudo que eu estudei lá em casa, eu fui ouvindo aqui nessa noite. Ele trata na nossa ignorância. Ele trata, sabe no quê? No nosso sentimento. No nosso egoísmo. Egocêntrico. Nas nossas amarguras. Então, irmãos, eu meditei muito nessa palavra. Porque Jó é uma coisa assim, é terrível. É terrível para nós que somos cheios de falhas. Sabe? A gente quer ser favorecidos. Nós queremos levar vantagem. Quem toca nisso aqui? É assim e pronto, acabou. Deus trata quando Ele quer. Ele deixa na nossa mão um caquinho de telha. Chique, né? Instrumento e tanto. Maravilha. Então, aleluia, Jesus. Eu glorifico a Deus. Porque, aleluia, Jó 42, versículo 7, pastor Evandro, vamos caminhando, porque Jesus é maravilhoso. Vem dizer para nós nesta noite: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, então, Jó, espera aí, nós vamos ter uma conversa excelente agora. Nós vamos ter uma conversa no pezinho da orelha. Você está querendo saber demais. Você está especulando muito. Você está, olha, eu vou conversar com você agora. Ele vem dizer: o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Escapa não, irmãos. Não escapa. Você aceitou Jesus. Você desceu as águas do batismo. Você entrou pela palavra da Bíblia. É uma balança que tem 2 pesos e 2 medidas. Senhor, faz justiça lá. Ele vai lá, mas Ele faz aqui também. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Tomai, pois, 7. Aqui na, aleluia. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Mas ele não tinha se levantado contra Jó? Olha como que é o negócio. Para nós é diferente. Nós não somos iguais ao mundo. Nós somos diferentes. Jó orará por vós, porque deveras a ele, está entendendo a palavra? A ele, aleluia, Jesus,
aleluia, glória, orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Falou para, aleluia, para Jó. E falou aqui bem claramente, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. E no versículo 9, então foram Elifaz, Temanita, Bildade, o Suíta, e Sofá, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou quem? A face de Jó. Então, se eu não orar por aqueles que me perseguem, se eu não orar, não interceder por aqueles que me magoou, por aqueles que me feriu, que me machucou, irmãos, não tem negócio com Deus, não tem, porque Deus aceitou a face de Jó. Aí sim, aí no versículo 10, nós vamos ver continuidade nessa palavra. Aí o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelo seu amigo. Aí sim, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, se levar ferro a ferro, irmão, não vai receber nada. Não adianta, porque Deus está vendo. Deus está observando nós. O diabo está lá de olho espião, mas Deus também está, e Ele está pesando numa balança justa e fiel. O Senhor só virou o cativeiro de Jó quando ele orava por aqueles amigos que o acusaram, que falaram um mundo de coisa ali. Aí sarou a doença de Jó. Então, aleluia, de todas as palavras que foi falado aqui nesta noite, confirmou no meu coração, aleluia, a fidelidade de Deus, quando você intercede por alguém que feriu, que machucou, que levantou um falso, que falou alguma coisa, que fez alguma coisa, que entristeceu o nosso coração. Porque senão Deus não vira cativeiro de ninguém. Porque Ele não deixa escarnecer, Ele não é injusto. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Aí Deus acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Se ele era rico, irmão, ele ficou muito mais rico. Ele teve mais 10 filhos. As filhas foram as mais formosas, porque a Bíblia vem nos dizer no versículo 11, que então vieram a ele todos os seus irmãos, porque tinham afastado de Jó. Porque quando você está com uma enfermidade terrível, ninguém quer saber da gente, não. Você vai lá, só vai ouvir problema, só vai ouvir situação difícil, é um mar, um rio de amargura. Vai ver, ainda perigoso pedir alguma coisa emprestada ainda. Aí que perdeu o amigo mesmo, acabou. Então, aleluia, vieram a ele todos os seus irmãos, estavam todos longe, as tuas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, e apareceu todo mundo. Sabe por que eu entendo aqui que Deus fechou todas as portas? Por causa de uma atitude. Comeram com ele pão em sua casa. Aí sim se condoeram dele, consolaram, porque antes não vieram, acerca de todo o mal. Que foi o diabo que fez, gente? Não foi. E tem gente que tudo é o diabo. Acontece uma coisinha, não, o diabo está furioso com a minha vida. Cuidado, cuidado, porque o Senhor, aqui está falando a palavra revelada, consolaram acerca de todo o mal que o Senhor, com letra maiúscula, lhe havia enviado. Isaías fala
que Deus, Ele faz o ferreiro e Ele faz o ferro. Ele faz a ferida e Ele cura. Ele faz o bem e Ele também faz o mal, gente. O diabo tem que obedecer a Deus. A casa dele não tem chave. Jesus morreu, foi lá, catou a chave dele. A casa dele é escancarada. Quem quiser ir para lá, fica à vontade. Então, aleluia. E cada um deles lhe deu um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Por quê? Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E também restaurou o relacionamento dele. Não matou a mulher dele, viu? Não adianta querer não, porque não vai. Não matou o marido, não matou a mulher. Restaurou. Teve 7 filhos, 3 filhas. Deu até os nomes das filhas: Gemina, Késia, Querem, Apu. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E o mais, irmãos, para nós encerrarmos nessa primeira ceia do ano. E depois disso, Deus acrescentou na vida de Jó uma coisa maravilhosa. Jó, que estava quase morto, despedaçado lá, magro, uma situação de morte, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Você pensa que Jó morreu, foi sem querer morrer? Não. Porque olha o que acontece aqui. E depois disso, versículo 17, morreu Jó, velho, farto, cansado de tanto viver. Ele não morreu não, não, coitado, morreu tão novo, morreu, vamos falar cá entre nós, morreu sem querer morrer, né? Não. Ele foi farto. Já estava, muito farto, muitos dias. Morreu já com vontade de morrer. Eu já vi gente falar assim. Pessoas muito idosas, muito. Irmã, eu não quero viver mais. Não é por nada não. Eu estou cansada. Ai, nossa, já estou cansada. Nossa, meu corpo já não aguenta mais. Eu já vi gente, já ouvi gente falar isso. Então, irmãos, sabe, nesse princípio de ano, nesse ano, eu vejo assim, de uma grandeza tão grande, que na hora difícil, ninguém pode dizer que não vai passar, porque vai. Jesus falou que tereis aflições, mas não tenha medo, porque o medo não é de Deus, a ansiedade não é de Deus, o desespero, a aflição. Meu Deus, quantas lutas nós já passamos. Nós passamos, a palavra está dizendo. Acabou. Vai vir outras lutas. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a passar diversas situações. Mas nós temos um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele vem aqui dizer aleluia para Jó. Aleluia. Que os anos dele, que a vida dele, que o cativeiro dele foi mudado. Jó vem dizer aqui no versículo 6, por isso, quando ele diz assim poderosamente, no versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi dizer
mas agora te veem os meus olhos. E ele vem dizer no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O próprio Jó falou isso. Nossa, antes eu ouvia dizer que Deus existia, eu ouvia dizer aleluia. Quando ele vem falar, escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinas. Jó aprendeu, com aquela idade que ele tinha, com aquela experiência de vida, ele aprendeu. Ele, escuta-me, eu quero aprender de Deus. A irmã louvou aqui maravilhosamente, que hino lindo. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Por isso, me abomino. Sabe quando ele teve aquela coisa, aquele sentimento dele mesmo? Porque ele sabendo que ele tem um Deus tão grande. E teve momentos que ele teve altos e baixos, a ponto de Deus perguntar para ele: aonde você estava quando eu fundei o mundo? Jó, presta atenção, acorda, abre os seus olhos. Aonde que você estava? Por um acaso você estava lá, você aceitou Jesus ontem, e agora você já se acha? Não é assim não. Nós vamos aprender muito de Deus. Vai ter muito caquinho de telha para nós, de situações muito. Sei na área da saúde, com o filho, na financeira, numa situação aí. Deus, ele deu um instrumento certo para Jó se coçar. Senhor, por isso me abomino, me arrependo do pó e na cinza. O Senhor acabando de dizer a Jó aquelas palavras. Sabe, Jó, sabe o que você vai fazer? Você vai orar por aqueles que te acusaram. Você vai orar por aquelas pessoas que levantaram falso testemunho da sua vida. Você vai orar por aqueles que você não suportava de ouvir aquelas palavras. Aí depois, seu cativeiro vai ser mudado. Deus não disse isso para ele, mas foi ali Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos estão enxergando que eu passei aquele processo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Irmãos, nós precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais e dar entendimento para nós compreendermos. Sabe por quê? Porque Deus confiou na sua mão algo importantíssimo. Você não vai assinar uma nota promissória em branco e dar para alguém que passa ali na rua que você nem conhece. Você não vai assinar, nem tem mais, mas na época do cheque, lembra que a gente assinava cheque pré-datado e dava? A gente não vai fazer isso, mas Deus fez. Ele colocou na nossa mão algo importantíssimo, fazer a obra dele consciente, com alegria, com aceitação, saber compreender aonde é o meu lugar. Senhor, aonde é o meu lugar? O que eu tenho que fazer? Porque Jó superou aquilo ali quando ele viu as maravilhas de Deus. Sabe, eu tirei aqui, aleluia, uma experiência muito linda na minha vida para mim, que a intercessão é importantíssima. A intercessão, eu orar pelas pessoas que eu não aguento, eu não suporto. Nossa, engole goela abaixo, para falar bem popular. A intercessão, isso alegra o coração de Deus. A saúde, nós precisamos, saúde física, espiritual. Então, aleluia. Os bens, irmãos, daí a gente conquista. Tem gente que é tão grudada em bens materiais, que você mata eles se você mexer. Mata, você mata, bombardeia, sabe aquele canhão? Dá um canhão, um fuzil assim, bem direto. Vai mesmo, vai fazendo isso. Caixão não tem gaveta. Eu já olhei em vários, eu já cheguei a sair de um velório e entrar no outro. Eu já cheguei a sair de um da Vila Industrial
Eu não achei gaveta nenhuma lá. Eu achei esse um dia que eu sentei lá, que estava me espetando. Eu olhei, falei, o que é isso? Quando eu olhei, tinha uma tampa ali, sai. Não fez nada. Sai pra lá. Gente, não tem gaveta, tem parafuso. Então, irmãos, é isso que Deus quer nos libertar, do apego. Quanto mais apegado, mais Deus dá caquinho de telha. Isso é visível. Então, aleluia, Jesus. É assim que nós precisamos entender, no primeiro domingo de ceia, que Jó, ele só recebeu a vitória dele, quando ele orou mais, quando ele desceu mais, quando ele abriu o coração, abriu a mente, abriu o entendimento, porque esse homem reto, temente a Deus, orava pelos filhos desesperadamente, como se o filho fosse dele eternamente. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é. Eu tirei essa conclusão. Não, Senhor. O negócio é o seguinte. Eu não tenho mais força, não. Faz o que o Senhor quiser. Porque eu já não sei mais nada. Então, aleluia. Para nós começarmos o ceia, dizendo para Deus que antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. A minha confiança não está lá no médico, a minha confiança não está lá naquilo material, porque se Deus fechar a torneira, irmão, vai com tudo, não adianta, não adianta. Na esquina da minha casa, quase na esquina, tem uma igreja evangélica, esqueci o nome, ela é bem tradicional, evangélica. Cristã evangélica. Como? Cristã evangélica. Cristã evangélica, ela é bem grandona, e eu acho que eu já até falei aqui, eu passei de manhã, fui comprar pão, e um irmãozinho que eu conheço, pastor Edson, estava lá no portão da igreja. E eu conheço bastante gente, eu conversando, falei, nossa, irmão, pai do Senhor, quem faleceu? Meu pai. Eu falei, seu pai faleceu? Nossa, meus pesos, meus sentimentos. O seu pai faleceu? Faleceu. Irmã, ele levantou cedo, irmã, foi escovar o dente, nunca que abria a porta, nunca que saía. Aí, a mãe dele chamou o vizinho, chamou não sei quem, arrebentaram a porta, o homem já estava duro. Estava já. Aí eu fiquei olhando e falei, seu pai, o homem era fisioterapeuta, ele era, sabe, estudado ali com negócio de dieta, de coisa de ginástica, como que chama lá, de fazer peso lá, musculação, fazia uma caminhada legal, levantava cedo, eu via ele lá, eu fazia, se o homem foi escovar o dente, morreu? Meu Deus, eu não faço nada disso. Seu pai morreu, irmã, novo de tudo. Entrou para escovar o dente e não saiu mais. Nossa, meu Deus, vou lá comprar pão, irmão. Deus abençoe você e te dê força e graça. E amém, glória a Deus. Ele é procuradíssimo, fisioterapeuta, colocava a coluna do povo no lugar, fazia dieta, fazia caminhada, fazia tudo, foi embora, irmãos de Deus. Eu achei que ele ia viver muitos anos ainda. Não adianta. A gente tem que glorificar Deus. O dia mais importante da nossa vida é hoje. Amanhã eu não sei. A madrugada eu não sei. Pelo amor de Deus, a gente precisa acreditar e confiar no Senhor. Nós temos uma Bíblia, nós temos o Velho e o Novo Testamento. Nós temos tantos versículos que nos fala da eternidade com Cristo. Ele não fala que nós vamos ser eternos aqui na terra, que nós nunca vamos sair dela. A gente não vê isso aqui, aonde que está escrito isso? Fala que a nossa terra não é aqui. Que Jesus foi para o Pai nos preparar
fique grudado nela, porque você vai e a casa fica. Glória a Deus. E glórias a Deus, irmão, porque nós temos que, aleluia, nós temos que confiar que o nosso médico é Jesus, que o nosso patrão é Jesus, que o nosso juiz, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Já morreu velho e farto de dias, cansado de tanto viver. É chique ser crente. Amém? E as palmas glorificam o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos participar da Santa Ceia. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, aleluia, Jesus, lá no versículo 23, eu glorifico ao Senhor, porque a primeira Santa Ceia do ano, vai chegar um dia que nós vamos ceiar com o Senhor. A irmã já falou aqui, o irmão falou de Colossenses, aleluia, uma palavra gloriosa que a gente precisa pôr ela em prática, precisa, necessita, porque o céu, ele é conquistado à força, a porta é estreita, se a gente enrosca lá, a gente não vai entrar, enrosca-se nas picuinhas que tem aqui nessa terra, em tantas coisas que querem impedir nós de ir para o céu. Então eu glorifico ao Senhor, porque aquele homem que tinha a mão mirrada, Jesus chamou ele para o meio. Ele veio para o meio. E aquela atitude dele mudou toda a história e fez toda a diferença. Então, aleluia, que nós não venhamos a ter uma fé mirrada, atitudes mirradas, sentimentos mirrados, que impeça nós de ver o rosto de Cristo. Eu glorifico a Deus porque o Senhor é bom, aleluia. 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice, aleluia, Jesus, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Amém. Eu quero ficar aqui com o versículo 25. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Amém? É o cálice. Eu acho muito lindo, gente. Essa palavra é muito maravilhosa. Este cálice
é um novo testamento no meu sangue. Então é muito sério. Precisa ser casado, precisa ser batizado, precisa estar em comunhão com a igreja. Se não tiver em comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, gente, como? Então vamos pedir perdão para Deus. Jesus, perdão, Senhor Deus, me perdoe. Perdão, Senhor Deus, pelas minhas fraquezas, pelas minhas rebeldias, pelas minhas negligências. Deus, tem misericórdia de mim, de nós. Intercede por nós diante do Pai, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um espírito, Senhor, um espírito de mansidão, um espírito de cooperação, um espírito de amor, Senhor, a qual ninguém verá a Deus. Se nós não amarmos uns aos outros, não tem como. Nós temos que amar a Deus como Cristo amou a igreja. Sabe, irmão? Amar a igreja, meu Deus. Nós, não é a parede, não. Não é as coisas bonitas que a gente compra. É utensílios da casa do Senhor. Sabe, amar como Cristo amou a igreja. Então, aleluia, glória a Deus. Quando eu leio essa palavra aqui, eu me transporto, porque aleluia é o cálice do Novo Testamento, da nova escritura. Então, aleluia, nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos glorificar ao Senhor, agradecer a Deus, porque muitos não chegaram até hoje, não conseguiram. E nós somos privilegiados, porque nós conseguimos. Nós passamos lutas, provas, passamos necessidade, passamos situações que muitas vezes nós não comentamos com ninguém, porque Deus conhece o nosso interior. Mas nós permanecemos, aleluia, com a graça de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero chamar a irmã que vai servir a ceia, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o irmão coloca, aleluia, o louvor 301, aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos estar, eu quero pedir, aleluia, o pastor Charles vir consagrar a Santa Ceia hoje, aleluia. Glória a Deus, amém. Senhor Deus, Pai, queremos apresentar diante de Ti o elemento do pão e suco de uva, papai. Senhor Deus, coloca sobre eles a tua unção, papai, teu corpo vivo, do qual nós vamos participar agora, Senhor Deus, Pai. Sirva para o renovo da tua aliança conosco, papai. Nós queremos, antes de tudo, pedir perdão dos nossos pecados, porque a tua mesa é santa e o Senhor é santo, papai. É verdade que esse sangue da nova e eterna aliança em Ti, Senhor Deus, venha para nós, papai, como um renovo agora, Senhor Deus. Para continuarmos trilhando o caminho da Tua palavra em obediência, ungido, Senhor Deus, papai, pelo Teu perdão e pela graça do Teu Espírito Santo. Abençoa os elementos, Senhor Deus, e nos renova na Tua mesa. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a servir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, igreja? Saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos pegaram o cálice e o pão. Amém? E todos pegaram, todos estão em harmonia com a igreja, com Jesus. Todos podem participar. Amém? Então vamos comer o pão em nome de Jesus. Nós fazemos isso em memória de Jesus Cristo. Todos comunhão. Alguém precisa de ajuda para abrir o cálice? E tem uma aba que a gente puxa. Amém? Todos pegaram. Glória a Deus. Vamos. Amém? Bebamos todos juntos, em memória de Jesus Cristo. O nosso último louvor aqui. Pode ser hoje a última palavra que vamos ouvir.
Jesus vai voltar. Todo olho verá, todos os joelhos se dobrará, toda a terra se renderá diante do trono de Jeová. Não veja a hora de escutar a trombeta ecoar. Mas muitos em breve aqui vão estar, e face a face vamos contemplar o Rei da Glória. Vai ser sua glória, que maravilha! Eu vou morar no céu, cantar no céu, cear no céu. E no céu, céu do santo, lugar santo, onde os santos vão morar. Aleluia! Lindo céu, e adorando ao Rei eu estarei. Ali no céu receberei minha coroa, linda veste, outro nome eu terei. Entoarei o hino de vitória no lindo céu. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todo verá, todo joelho se dobrará, toda a terra se renderá diante do trono de Jeová. Não veja a hora de escutar a trombeta ecoar. Mas em breve aqui vou estar, e face a face vamos contemplar o Rei da Glória. Vai ser sua glória, que maravilha! Eu vou morar no céu, cantar no céu, cear no céu. Lindo céu, santo, lugar santo, onde os santos vão morar. Lindo céu, e adorando ao Rei, louvando ao Rei, eu estarei. Aí no céu receberei minha coroa, lindas vestes, outro nome eu terei. Nós teremos outro nome, irmãos. Mudar a vitória no lindo céu. Glória a Deus, aleluia. Eu vou morar no céu, cantar no céu, cear no céu. E no céu, céu do santo, lugar santo, onde os santos vão morar. Lindo céu, e adorando ao Rei, louvando ao Rei, eu estarei. Ali no céu receberei minha coroa, lindas vestes, outro nome eu terei. Entoarei o hino de vitória no lindo céu. No lindo céu. Ora, vem, Senhor Jesus, aleluia. Agradeço a oportunidade de mandar palma para o Senhor. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Porque, e não esqueçam que Jó recebeu a sua bênção quando ele orava pelos seus amigos, né? Glória, glória, glória a Deus. Soberano Deus e querido Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, daqui teu povo, daqui teu escolhido, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença aqui conosco. Que o Senhor continue conosco na nossa vida, na nossa semana, que já começou hoje, no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso estudo, na nossa vida, Pai, em cada momento, em cada hora. O Senhor era convidado para estar conosco, Senhor Jesus, e nós te agradecemos
pela vida de cada um que está aqui, pelo ar que nós respiramos, e estamos gratos a Ti, Senhor. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Vamos colocar as nossas mãos, olha, nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja, todos juntos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso. E operando Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Eu creio que Ele não vai faltar em nossa vida. Amém? Amém. No lugar que cada um está, nós vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor Deus. Seja abençoado em nome de Deus. Amém. Daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor